Sueli Machado. Boa tarde para todos nós. Como nós comentamos semana passada, ficaram 2 slides, ou 3, não sei, para a gente falar sobre essa lei e depois entrarmos nos flagelos destruidores, que eu farei uma introdução com o último capítulo da Gênesis, Sinais dos Tempos, que explica muito bem essa questão da destruição, da necessidade, tudo dela. E a gente depois vai dando sequência, né, a tudo isso. Então aqui, nós paramos nessa aqui, quando vimos porque ao lado dos meios de conservação, a natureza colocou, ao mesmo tempo, os agentes destruidores, que é o remédio ao lado do mal, e já o dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso, né? Então, há uma necessidade dessas duas forças. A necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos? É proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos e desaparece num estado físico e moral mais apurado. Nos mundos mais avançados que o vosso, as condições de existência são muito diferentes. Então, tudo que a gente vê em termos de destruição, que nos alarma, que nos causa, às vezes, horror, isso tudo faz parte da contingência do planeta. O planeta é um planeta de provação e expiação. Somos espíritos inferiores. Ainda não conseguimos, apesar de conhecer, incorporar ao nosso dia a dia conhecimentos que já temos, por causa dos próprios interesses e da inferioridade em que ainda estamos mergulhados. Então, isso é próprio realmente desse mundo aí que nós estamos vivendo. A necessidade de destruição existirá sempre entre os homens na Terra. E ele diz, a necessidade de destruição diminui entre os homens na medida em que o espírito supera a matéria. É por isso que ao horror da destruição vê de seguir-se o desenvolvimento intelectual e moral. Né? E nós sempre podemos observar na história países, né, muito atacados por guerras e tudo, quando eles se levantam, a tendência é um progresso enorme. Temos um grande exemplo, que é Hiroshima, Nagasaki, né, o Japão, que é uma ilha, aquilo ali foi destruído, né, e hoje é uma potência, né, eles são assim, a gente vê que acontece uma catástrofe no Japão, uma semana depois, parece que não aconteceu nada. Eles são disciplinados, eles são trabalhadores, eles são extremamente inteligentes, mas tudo isso impulsionado pela necessidade, né, com que eles se viram, né, às voltas com toda aquela destruição. Então, há sempre, né, lições valiosas para a gente tirar disso aí. Agora, essa necessidade de destruição existirá sempre entre os homens na Terra? Bom, enquanto a Terra realmente for um plano de provação e expiação, vai ter necessidade disso aí, para a gente poder compreender. À medida que esses homens vão se elevando, que a humanidade melhora, vai saindo da Terra, até que a Terra também se transforme, para retornar a ela modificados, ou então irem para outro plano, se não estiverem modificados. E se a Terra ainda não tiver passado para um estágio melhor, essas almas que já estiverem além da evolução que a Terra oferece, reencarnarão em mundos melhores do que esse. Então, a necessidade, sempre vai haver a necessidade da destruição em mundos de provação e expiação. Mas a Terra não vai ser sempre um mundo de provação e expiação. Ela vai evoluir, ela está, né? Tudo está no processo de evolução, e a Terra está perto aí de se tornar um plano regenerador. No seu estado atual, o homem tem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Está lá, esse direito é regulado pela necessidade de prover a sua alimentação e a sua segurança. O abuso jamais foi um direito. Então é aqui que a gente bate nessa tecla. O espiritismo não é contra a alimentação animal, não é contra comer carne. A gente tem até que
ter muito cuidado com isso, que eu já conversei com algumas pessoas, e elas se acharem melhores do que outras, mais evoluídas do que outras, porque elas não comem carne. Ora, Hitler era vegetariano. Tá? Então, isso não tem nada a ver com a evolução moral da pessoa. Como o livro dos Espíritos fala, a carne nutre a carne. Tem pessoas que não gostam, tem pessoas que não querem consumir, embora precisem. Né? Até numa entrevista do Roberto Carlos ao Jô Soares, não sei se vocês viram, porque ele foi muito criticado por uma propaganda que ele fez da Friboi. Ele foi sacrificado com aquilo porque todo mundo sabia que ele era vegetariano, que ele não comia carne há mais de 30 anos. E ele, quando apareceu fazendo aquela propaganda, todo mundo dizendo que ele não precisava daquilo. É aquela questão da necessidade do supérfluo. Só quem sabe o que é necessário para a gente é a gente. Quando a gente melhorar, quando a gente evoluir, que sair desse estágio da inferioridade, muitas coisas que a gente considera necessário, nós vamos ver que não é. Não é necessário e a gente deixa de fazer. Então, isso faz parte do processo evolutivo do ser. Então, ele, nessa entrevista, eu não sei se foi para acalmar a situação ou se é, né, verdadeiro isso, ele disse que ele voltou a se alimentar de carne depois de 30 e poucos anos, porque o médico achou que ele deveria fazer isso. Então, são aquelas coisas. Muitas vezes as pessoas não gostam, mas têm necessidade. Outras não têm necessidade e gostam. E outras simplesmente não querem, né? E isso não faz de ninguém melhor do que ninguém a pessoa não comer carne. O problema é isso aqui, ó. Esse que é o problema, é o abuso da alimentação. O abuso, como qualquer coisa em excesso, faz mal. A carne, ela faz mal para quem não pode ingeri-la por questões de necessidades biológicas, alguma coisa, alguma doença, alguma coisa. Aí a pessoa não vai fazer a ingestão dela. E quando tem outros processos, às vezes, de saúde, outros probleminhas de saúde, que ela prejudica. Aí a pessoa não deve fazer uso. Agora, normalmente, se tiver numa alimentação normal, equilibrada, ela não vai fazer mal às pessoas que não têm problemas com ela e que não estiverem abusando. Então a pessoa tem que ter uma medida, porque o abuso, o exagero disso tudo aí, acaba dando nessa matança desenfreada dos animais, na crueldade que se impõe a eles, por conta dos exageros. Né? Por conta disso, uma pessoa que mora numa ilha, ou num local onde ela não tenha muita facilidade para muitas coisas, como nós temos aqui, né, de entrar no supermercado e comprar um alimento, alguma coisa assim, ela vai pescar e vai se alimentar. Ela não está fazendo nenhum mal. Seria, no caso, uma cadeia alimentar, da mesma maneira que na selva os animais matam para sobreviver. Eles não matam por diversão, eles não matam por prazer, só para a sobrevivência deles. Então, eles atacam o outro, é a cadeia alimentar, com isso eles fazem o controle, né, o controle necessário aí para um equilíbrio na natureza. Então, o problema nosso é só o exagero, que é ruim para tudo. É ruim para tudo. Falamos sobre isso aqui, que até para o amor. O exagero é ruim, porque o amor que a gente oferece é o condicional. E esse amor condicional exagerado, ele pode provocar problemas seríssimos, como a gente já falou. As pessoas matam e dizem que estão matando por amor. Se fosse um amor incondicional, não matariam, né? Então é porque é o exagero daquilo que ainda é prejudicial à nossa evolução, ao nosso desenvolvimento. Que pensar da destruição que ultrapassa os limites das necessidades e da segurança? Da caça, por exemplo, quando não tem por objetivo senão o prazer de destruir sem utilidade. Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual.
Toda destruição que ultrapassa os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus, e isso aí é real. A gente tem que levar isso em consideração. Nós estamos num plano de provação e expiação, somos espíritos inferiores, mas nem por isso a gente vai ficar justificando em cima disso aí as nossas indignidades, as nossas atitudes, né, que não tem nada a ver com a lei de Deus, com a natureza, e tudo que excede isso aí, que destrói em excesso, é uma violação. E nós não vamos responder por cada coisa que estivermos fazendo, não é assim. Nós vamos responder pela inferioridade, pela nossa imoralidade, né? Principalmente aquela inferioridade que nós já não éramos mais para ter, que é aquilo que a gente fala, fica caindo no mesmo buraco, sem necessidade nenhuma. Então, tudo aquilo que a gente já entende que está errado, vamos melhorar, porque é assim que a gente faz a nossa evolução, o nosso aperfeiçoamento. Porque ninguém vai operar isso por nós, só nós podemos fazer isso, né? Os povos que levam ao excesso o escrúpulo no tocante à destruição dos animais têm mérito especial. Olha como os espíritos são lúcidos, né? Eles respondem racionalmente, é por isso que encanta, né? E o que a gente aprende na doutrina espírita. Olha o que eles dizem aqui, ó. É um excesso num sentimento que em si mesmo é louvável, mas que se torna abusivo e cujo mérito acaba neutralizando por abusos de toda espécie. Por abusos de toda espécie. Então, a gente volta àquela questão, é o exagero, são os problemas. Agora, muito importante isso aqui, ó. Eles têm mais temor supersticioso do que verdadeira bondade. Então, tem locais, tem culturas que, lá na Índia, por exemplo, não come a vaca, é sagrado, né? E uma série de situações. Na Bíblia também, porcos, né? Não, era proibido. Por quê? Isso é uma falsa interpretação. Porque quando Jesus foi atender um obsidiado, que eles falavam possesso, né? Jesus ordenou que aquele espírito imundo saísse daquela pessoa e aí estava passando uma manada de porcos, uma vara, estava passando na hora, os porcos enlouquecidos saindo, eles entenderam que aqueles espíritos imundos pegaram aqueles porcos, né? E se acoplaram àqueles porcos. Jamais isso acontece. Porque mesmo um espírito inferior é um espírito e o animal ainda não tem fluidos equivalentes aos humanos, né? Então, o desencarnado, por mais inferior que ele seja, ele não consegue mediunizar um animal, porque os fluidos são diferentes. Então, jamais Jesus ia colocar aqueles espíritos em cima dos porcos. Eles poderiam ter aterrorizado os porcos. Isso eles podem ter feito. E eles aí saíram enlouquecidos, né? O terror eles podem ter posto. Agora, incorporarem-se naqueles porcos, jamais. Então, aquela crendice, não, a carne de porco é uma carne imunda, vindo dessa crendice aí que Jesus jogou os espíritos ruins em cima dos porcos, né? Então, nada disso. A natureza é sábia, se equilibra muito bem, e nós não podemos atrapalhar esse equilíbrio, porque nós vamos sofrer as consequências, né? A resposta que nós vamos dar, a cobrança, vai vir mais nas consequências drásticas que nós vamos ter que passar por conta da nossa imoralidade, da nossa inferioridade. Isso aí não precisa ir muito longe. Todas as vezes que a gente faz algo que não era para fazer e que a gente reconhece, nós temos um retorno ruim daquilo. Se não é um retorno ruim muito notável, vai ser a nossa consciência. Aquilo vai ficar ali, ó, a gente vai ficar ruminando. Para que eu fiz isso? Por que eu falei isso? Isso já é um tormento, isso já é um inferno na nossa cabeça. Né? Então, nós somos os efeitos daquilo que nós fazemos a nós mesmos. Somos os nossos grandes inimigos, né? Então, aqui é muito importante isso, né? Eles têm mais temor supersticioso do que verdadeira bondade, então não adianta muito aquilo que eles estão fazendo. Bem, agora entrando nos flagelos destruidores, vamos olhar esse quadro aqui, né? Olha,
O vulcão Vesúvio, em Pompeia, na Itália, matou em apenas uma noite 22 mil pessoas. No século XIV, a peste negra matou cerca de 25 milhões de pessoas. Em 1918, a gripe espanhola matou entre 20 e 75 milhões de pessoas. O Holocausto nos campos de concentração eliminou 6 milhões de pessoas. O tsunami na Ásia levou 320 mil pessoas em apenas um dia. O avião da TAM matou 199 pessoas em São Paulo. O terremoto do Haiti ceifou a vida de 300 mil pessoas ou mais. Incêndio no edifício Joelma matou 178 pessoas. E agora esses últimos, né? Essas últimas quedas de avião, aí esse daqui matou todo o time, 74 ou 75 pessoas, também num segundo, né? Então isso aí são flagelos destruidores, né? E já vimos que todas essas tragédias estão previstas para aqueles que vão sofrer os efeitos delas de maneira fatal e outros que vão aprender com elas, como os sobreviventes, e outros que nem embarcaram porque não foram, tiveram alguns problemas no embarcar e outro foi no lugar. Então fica aí também uma tristeza enorme dessas pessoas e é um sentimento contraditório muitas vezes, né? A alegria de não ter embarcado e a tristeza de ter feito alguém embarcar e morrer no lugar dele. A pessoa acaba tendo uma culpa que não tem, né? Mas é natural que as pessoas se sintam assim. Então, os flagelos destruidores têm objetivos muito importantes para a gente analisar. Eu vou eliminar isso aqui e vamos abrir a questão dos sinais dos tempos para a gente poder analisar bem. É o último capítulo da Gênesis. É muito importante, leiam esse último capítulo, né? Magui tem até o hábito de, quando ela apresenteia a Gênesis, ela fala, começa do fim, começa do último capítulo, lá da geração nova, porque realmente é muito elucidativo. É um capítulo muito interessante, esse daí, da geração nova. Nosso globo, bem como tudo que existe, está sujeito à lei do progresso. Fisicamente, pela transformação dos elementos que o compõem. E moralmente, pela purificação dos espíritos encarnados que o povoam, que progridem pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Tá vendo? Olha aqui, ó. Abrandamento dos costumes. A gente vai deixando de fazer. Às vezes, a ficha cai para a gente numa situação inusitada, às vezes numa coisa que ninguém está percebendo, que ninguém está olhando, né? E cai a ficha, a pessoa fala, nossa, mas como é que eu ainda estou fazendo isso? Não posso mais fazer isso. E não faz mais. Quer dizer, são aqueles despertares, né? São aqueles momentos, aqueles insights que fazem que a gente evolua, que a gente se aperfeiçoe e que abrande os nossos costumes, que a gente mude, abrande e substitua por outros costumes mais nobres. E isso faz parte do processo evolutivo. É muito interessante isso, é bonito, inclusive, da gente entender isso aí. A humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Ficou fora da seta aqui. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar. O de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade e a solidariedade, que lhes assegure o bem-estar moral. Isso aqui a gente fez também alusão a isso na lei do trabalho, que a gente tem visto até agora, porque realmente é muito importante. Nós estamos com um avanço tecnológico imenso, né? Tudo está muito facilitado para a gente até fica mal acostumado com isso, mas nós não podemos esquecer que esse avanço da inteligência, ele tem que buscar a moralização. Ele vem primeiro para que nosso poder de escolha nos ajude a escolher entre o bem e o mal. Mas a gente não pode, de forma nenhuma, esquecer disso aqui.
de avançar nesse sentido aqui, de reinar a caridade, a fraternidade e a solidariedade, para nos assegurar um bem-estar moral. Senão não vai adiantar de nada a gente saber, a gente ter todo esse progresso interessante aí, né, valioso na nossa vida, se nós não melhorarmos moralmente, se nós não nos tornarmos pessoas melhores. É para isso que a gente está encarnado. É para isso que nós estamos no mundo. O objetivo das encarnações é o aperfeiçoamento das almas. Por isso que não tem medida, não tem prazo, não tem número de encarnações. Nós vamos reencarnar quantas vezes forem necessárias para a gente melhorar. Enquanto a gente não aprender, vai ficar aí, né? E se a Terra evoluir, a gente vai para plano inferior a ela, né? Porque se ela evoluir e a gente não, nós não vamos ser bem-vindos a um planeta de regeneração se somos ainda nocivos a uma sociedade. Aí não vamos reencarnar na Terra prometida por Jesus. Né? Ele disse, meu reino não é desse mundo, prometeu uma terra superior, uma terra melhor. Essa terra, né, ou são as moradas melhores na casa do Pai, ou a própria terra modificada, né, pela evolução, porque nada vai ficar estagnado, tudo vai evoluir, não resta dúvida. A humanidade se transforma como já se transformou noutras épocas. E cada transformação se assinala por uma crise que é, para o gênero humano, o que são, para os indivíduos, as crises de crescimento. Mas, olha só que importante, ó, elas se tornam, muitas vezes, penosas, dolorosas, e arrebatam consigo as gerações e as instituições, mas são sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. Isso individualmente a gente constata, né? Quando a gente tem uma queda muito grande, algo nos acontece de muito ruim, e ao analisarmos o fato com a cabeça fria depois, a gente observa que foi por nossa culpa, que nós fomos os únicos responsáveis por aquilo ali, quase sempre somos. Se não somos hoje, né, se não somos os culpados de hoje, somos os culpados de ontem. Senão não estaríamos passando por crises que a gente passa, de dor e sofrimento. Né? Nós não somos inocentes, poderemos ser inocentes hoje, mas os culpados de ontem. Então, sempre somos responsáveis por aquilo que está acontecendo conosco. Então, é penoso, muitas vezes, a gente resgatar alguma coisa, é doloroso, mas é importante, porque a gente pensa assim, com essa eu aprendi. Com certeza eu aprendi. Isso aí eu não faço mais. Esse erro eu não cometo mais. Então, a dor é um aguilhão de aperfeiçoamento. Ela nos recoloca no trilho da obediência. Isso em termos individuais ou coletivos. Né? Todas as pessoas, nós vimos aí com a queda desse avião, né? Com a partida daquele time tão querido, né? Jovens, promissores, com uma vida, né, toda pela frente de sucesso. As pessoas falando sobre a necessidade de pensar, de refletir, que isso sirva, né, de lição para todos, cada um está falando isso. Vimos uma solidariedade grande, né, entre as pessoas, entre os jogadores. Tomara que isso tenha estabilidade entre eles, né, porque o que a gente vê nessas competições, nesses campeonatos, é um terror também. Né? É uma brigalhada, uma coisa horrível, as pessoas têm até medo de ir para os estádios. Né? Então, que sirva realmente de lição e ver. Gente, a nossa vida é muito frágil. Tudo nos mata. Tudo pode nos ferir. Nós somos muito frágeis. Né? Haja visto esse mosquitinho aí, que leva as pessoas embora. Né? Essas pragas todas que tem a gripe, é uma bactériazinha, um vírus. Então, a gente é frágil, somos frágeis. Então, sabemos que nós não somos onipotentes e que não sabemos o nosso momento de ir. Por isso que nós temos que aproveitar ao máximo a vida enquanto nós estamos tendo, né, a nossa vida. Seja como ela estiver, ela é importante para cada um de nós. O Espiritismo abre à humanidade uma estrada nova.
Desvenda-lhe os horizontes do infinito, iniciando-a nos mistérios do mundo invisível. Mostra-lhe o seu verdadeiro papel na criação, papel perpetuamente ativo, tanto no estado espiritual como no estado corporal. É importante isso aqui. O Espiritismo, ele amplia os horizontes do nosso pensamento, vai muito além, faz a gente refletir, faz a gente pensar. Por isso que às vezes as pessoas não querem conhecer, não querem tomar conhecimento disso, porque sabem que vão assumir responsabilidade que nem sempre vem ao encontro dos próprios interesses, vem sim de encontro aos próprios interesses. Aí as pessoas não querem, né? Então mostra esse verdadeiro papel da criação, né? É ativo, é uma necessidade da gente entender que o que realmente vale é o estado espiritual, né, sobre o material. Tornada adulta, a humanidade tem novas necessidades, aspirações mais vastas e mais elevadas. Então, quanto mais a gente evolui, aquelas necessidades que hoje a gente considera ser necessidade da nossa vida deixam de ser. Porque nós nos tornamos mais sábios, mais espiritualizados e vemos que muita coisa que a gente considera importante realmente não tem essa importância toda. E o Espiritismo vai ampliando esses horizontes para a gente. E nós, então, passamos a compreender, né, o vazio com que fomos embalados a vida inteira, né? A insuficiência das instituições para nos dar felicidade. Né? Muitas vezes acontece uma coisa assim na nossa vida e aquilo passa a ser um divisor de águas na nossa vida. A gente entende o que a gente achava que nos dava felicidade, não dá. Né? Não dá. E a gente passa então a valorizar coisas que realmente importam. Já não encontra no estado das coisas as satisfações legítimas a que se sente com direito. Despoja-se das faixas infantis e se lança, impelida por irresistível força, para o desconhecido, em busca de novos horizontes menos limitados. Né? E a gente vai cada vez mais ampliando o nosso olhar, né? Mudar a nossa ótica, botar lentes mais claras aí nos nossos olhos. O homem já não caminha às cegas, sabe de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. O futuro se lhe revela em sua realidade, despojado dos prejuízos da ignorância e da superstição. Já não se trata de uma vaga esperança, mas de uma verdade palpável, tão certa como a sucessão do dia e da noite. Então o Espiritismo vem nos alertando, né? Vem mostrando todas essas coisas. Os que foram voltam para contar. Vem falar sobre isso, né? Estão em nosso meio para explicar direitinho o que a gente está fazendo, que vai dificultar a nossa estada na dimensão espiritual. Então o Espiritismo é uma bênção muito grande. Não estamos aqui para falar que ele é o único que vai nos salvar. Até porque Espiritismo não salva ninguém, como religião nenhuma salva ninguém. A bandeira do Espiritismo é fora da caridade que não há salvação. E a salvação de quê? Né? De nós mesmos. Né? E a caridade é aquela, não é dar o pão, as coisas materiais a quem precisa, pura e simplesmente. Então nós temos falado muito sobre isso, Cristina também abordou isso. Como se entende, o que quer dizer a caridade, como a entendia Jesus. Então está lá, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Né? E isso é a caridade. E com isso a gente vai realmente se melhorando. Sabe, né? O espírito sabe que o seu ser não se acha limitado a alguns instantes de uma existência transitória. Que a vida espiritual não se interrompe por efeito da morte. Que já viveu e tornará a viver e que nada se perde do que haja ganho em perfeição. A gente não perde absolutamente nada. Nós levamos tudo conosco que nós adquirimos em termos de sabedoria, de conhecimento. Levamos os nossos erros e os nossos acertos.
né, as nossas qualidades adquiridas e aqueles defeitos que ainda não conseguimos conter. Levamos isso. E aí vamos avaliando e vamos fazendo plano reencarnatório para a gente voltar para a Terra ou para qualquer mundo que possa nos ajudar a evoluir, a fazer o nosso aperfeiçoamento, a operar esse aperfeiçoamento. A fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. Não tem jeito, é isso aí, né? É a ponte que vai fazer a nossa ligação entre o plano material e o plano espiritual. É a fraternidade. Temos que entender que somos todos irmãos. Na oração dominical que Jesus nos ensinou, a primeira frase fala sobre isso. Pai nosso que estás no céu. Se é Pai nosso, somos todos irmãos. Então a fraternidade, esse sentimento fraterno, o querer para o outro, o mesmo que a gente quer para nós, não fazer ao outro aquilo que a gente não quer que faça a nós. Então isso é a pedra angular. Se a gente usasse isso aí, que qualquer criança entende, qualquer criança num jardim de infância, se ela fizer um mal para o seu amiguinho, qualquer coisa, a tia vai falar para ela: você gostaria que ele fizesse isso com você? Mais que depressa ela vai falar que não. O adulto não. O adulto é tão orgulhoso que fala: eu quero sim, eu quero que haja comigo conforme eu ajo com a pessoa, que é assim que eu penso. Pessoas intransigentes falam assim. Mas a criança não, imediatamente ela fala: não, tia, não quero. Então você não pode fazer com o seu amiguinho isso. A gente aprende lá no jardim de infância. Né? Basta isso, não precisa nada. Não precisa mais nada, basta isso aí. Isso é fraternidade. É gostar do semelhante como se fosse irmão. A gente ainda não está nessa. É compreensível? É. E não vamos achar que por causa disso aqui a gente amanhã vai amanhecer fraterno. Coisíssima nenhuma. Né? Nós vamos continuar do jeito que a gente é e melhorando à medida que a gente fizer esforço para isso. Que for compreendendo isso, né? Mas não há fraternidade real, sólida, efetiva, senão assente em base inabalável. E essa base é a fé. Agora, qualquer fé, aquela fé que eu acho assim, eu tenho fé e nada vai me acontecer, de mal. Não, de mal realmente não vai. De mal não vai acontecer nada. Porque nada de mal acontece conosco. Nada de mal. Aquilo que aos nossos olhos é mal, é um bem. Se a criança pudesse falar, na hora que ela está recebendo uma vacina, né? Num posto de saúde ou num médico, ela iria falar que aquilo é muita maldade. Como que os pais, como que o papai e a mamãe podem fazer isso com ela? Né? Mas os pais sabem que é um mal necessário. É uma dorzinha, é uma dor que vai ficar, que vai doer por algum tempo, vai dar febrezinha, para evitar um mal maior. Então não existe nada de mal que aconteça conosco, nada. Tudo que acontece conosco tem uma finalidade. Aos nossos olhos é um mal, mas não é. Aquilo ali, se está vindo para nós, é um resgate. É uma oportunidade que nós temos de resgatar um passado nosso. Então, não é um mal. Não é apenas uma coisa que nós não gostaríamos, mas que fizemos por merecer, né? Então, não é essa fé cega. Não há fé em tais ou tais dogmas particulares que mudam com os tempos e os povos. Mas a fé nos princípios fundamentais que toda a gente pode aceitar e aceitará. A fé em Deus, na alma, no futuro, no progresso individual indefinido e na perpetuidade das relações entre os seres. Isso aqui é muito importante. Deus, né, mesmo que a gente não acredite nesse Deus que as religiões colocam, mas nesse ser superior que criou esse universo
e que mantém, e que está no controle de tudo e de todas as coisas. E a gente só consegue ver isso diante da nossa impotência em determinados momentos da nossa vida, diante do nosso testemunho, né, do nosso batismo de fogo. Então, ali a gente vê a importância desse ser que tudo controla, né? Nós controlamos a nossa vida, aquilo que nós fazemos, mas não podemos controlar tudo nela, porque Deus é que está no controle de tudo. A alma, que é imortal, né? A alma que não foi criada para morrer, é imortal. Os corpos são mortais, mas a alma é imortal e continua a sua vida, além da matéria. O futuro que com certeza todos nós teremos. Poderemos não ter futuro nessa terra. Poderemos não ter futuro nesse corpo. Mas o futuro, porque somos imortais. Então teremos futuro, somos criados, fomos criados para o bem e para a felicidade. Então temos futuro. Essa terra não tem felicidade. Então nós temos futuro à medida que vamos aprendendo, que vamos melhorando, que vamos nos aperfeiçoando. Então o futuro é real para todos nós. O progresso individual indefinido. É tão importante isso aqui, ó. Progresso individual. Nós não podemos operar progresso em ninguém. A gente não muda ninguém. Nós podemos auxiliar a pessoa a se modificar, a progredir, oferecendo condições a ela de escolha. Mas não podemos operar a sua modificação, a sua reforma, o seu progresso. Cada um é responsável pelo seu progresso. Ninguém consegue fazer o outro progredir. A gente consegue oferecer condições, mas a pessoa tem que fazer a parte dela, tem que querer. E a perpetuidade das relações entre os seres. Isso aqui é muito importante a gente pensar, refletir sobre isso. Porque essa questão aqui faz a gente analisar as nossas relações atuais, as nossas relações na nossa profissão, com as pessoas. Faz a gente ter vontade de se dar bem com as pessoas, de perdoar as pessoas, né, de pedir perdão também, de não fazer o mal para não ter que pedir perdão, né, de não prejudicar ninguém para não ter que resgatar, porque essas relações são perpétuas. Nunca nós vamos deixar de nos relacionar com os seres. Se hoje nós temos problemas com um círculo qualquer de amizade, vamos ter que resgatar isso aí. Porque essas relações, nós vamos ter esses mesmos espíritos se relacionando conosco em outras vidas, em outros mundos, na dimensão espiritual. Então, nunca nos livraremos das pessoas, dos espíritos. Portanto, é importante que a gente estabeleça uma boa relação com eles. Está lá no Evangelho. Reconciliai-vos com seus adversários enquanto estáis a caminho. Porque depois fica pior. Né? Depois tudo é mais difícil. Quando a gente fala que sujeira velha é difícil de limpar, né? Muito difícil. Porque aí a gente vai depender também da boa vontade das pessoas. Né? Nós estamos num interrelacionamento constante e perpétuo. Então, por isso que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Né? Aí é a questão da fraternidade. Se nós fizermos ao outro aquilo que nós queremos que seja feito a nós, embora não seja o ideal, já falei sobre isso aqui, não estaremos errando. Porque estamos fazendo o máximo que somos capazes de fazer. Então, não estaremos errando, né? Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando as paixões más. Somente esse progresso pode fazer que entre os homens reinem a concórdia, a paz e a fraternidade. Sem progresso moral, não tem nada disso.
A gente pode estar muito avançado tecnologicamente, mas não vamos ter, né, aquela felicidade que poderia ser, assim, poderia estar presente nas nossas encarnações. A Terra, no dizer dos espíritos, não terá de transformar-se por meio de cataclismo, de que aniquile de súbito uma geração. Não vamos ter nada espetacular, não. As pessoas acham que vai haver, assim, um arrebatamento, né? Algumas pessoas, um espetáculo, um cataclismo que vai levar todo mundo. De jeito nenhum, não precisa disso, né? Não precisa disso. Vimos naquele quadro lá que os flagelos naturais, que são obra da própria natureza, né? Levam milhares e milhares de pessoas, né? Levam. E isso tudo faz parte desse ir e vir dos espíritos errantes, né? Até que se tornem perfeitos, não precisem mais de reencarnar. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. É como limpar caixa d'água, limpar aquário. Quem tem aquário, que limpa aquário, que nem tira água, não tem necessidade, porque ela já tem a cultura para os peixinhos permanecerem saudáveis ali, mas tem que limpar. Bota um sifãozinho lá no fundo assim, e aquilo vai saindo tudo, aquela água toda suja, né? Depois a gente só completa, não foi preciso substituir, igual limpar a caixa d'água também. Se ela não tiver com as paredes muito sujas, só a água de vez em quando que tem que trocar, a gente troca assim, né? Só um fundinho, vai sair a sujeira toda. E não precisa esvaziar tudo. Então o planeta não precisa ficar sem as pessoas, os humanos encarnados. Vai desencarnando aos poucos, com flagelos levando milhares e milhares de pessoas, mas não é bem entendido. Quem está saindo não é mal ou bom, está indo, como todos vão. Perdão, todos nós vamos desencarnar. A diferença é que aqueles que já estiverem melhores poderão voltar para a terra prometida, uma terra melhor. E os outros, que ainda são a laranja podre do saco, não voltam. Mas quem sai, saem os justos e saem os injustos. Porque ninguém vai ficar aqui para a semente, né? As grandes partidas coletivas não só têm como finalidade ativar as saídas, mas transformar mais rapidamente o espírito da massa, desembaraçando-a das más influências e dar maior ascendência às novas ideias. Muitas vezes as pessoas estão em cima do muro, né? E elas estão esperando o estímulo para elas se posicionarem. Se o estímulo bom for maior, elas caem para o lado do bem. Se o estímulo do mal for maior, elas caem para lá. Então, os espíritos em planos de provação e expiação, muitas vezes se encontram também nessas condições. Então, ali, se o estímulo for bom, quer dizer, então uma partida pode livrar aquele espírito daquela influência perniciosa do mundo e ele, então, optar para o bem, melhor para ele, se assim o fizer. Os flagelos destruidores apenas destroem corpos, não atingem o espírito. Ativam o movimento de vai e vem entre o mundo corporal e o mundo espiritual e, por conseguinte, o movimento progressivo dos espíritos encarnados e desencarnados. É de notar-se que em todas as épocas da história, as grandes crises sociais, se seguiu uma era de progresso. Isso a gente tem visto acontecer, porque a lei do progresso é uma lei divina. A regeneração da humanidade não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais. Essa modificação se opera em cada um e em todos que para tal estão predispostos, desde que sejam subtraídos à influência perniciosa do mundo. É aquela questão, está em cima do muro, continua aqui, né, para ele pode ser pior. Então, ele sai da influência perniciosa no mundo, acorda,
né, aprende o que é verdadeiro, o que é valorizável e volta para o mundo para dar continuidade. Assim, nem sempre os que voltam são outros espíritos. São, com frequência, os mesmos espíritos, mas pensando e sentindo de outra maneira. Espíritos, portanto, mais evoluídos, né? Mais aperfeiçoados. A fraternidade resume todos os deveres dos homens uns com os outros. O que ela significa? Devotamento, abnegação, tolerância, benevolência e indulgência. É, por excelência, a caridade evangélica. Proceder com os outros como queremos que os outros procedam conosco. Então, isso aqui é ser irmão, né? É ser irmão, é entender que o outro é um filho querido do Pai, como nós, que pode até estar num estágio menos avançado, mas é um filho querido que vai progredir, como também nós vamos continuar progredindo, né? Por toda a eternidade, já que somos imortais e absolutamente perfeitos só Deus. Então, estaremos sempre naquela perfeição relativa. Agora, vamos analisar o texto de Mário Sérgio Cortella, que tem tudo a ver com essa situação. Esse texto, né, essa crônica é cooperar para não exaurir. Isso aí é importante para a gente analisar toda essa questão da fraternidade, da nossa atitude, da nossa conduta fraterna no mundo, né? Então vamos ver se dá tempo, vamos correr um pouquinho. Aqui ele começa dizendo assim: olho por olho e o mundo acabará cego. Sempre houve o suficiente no mundo para todas as necessidades humanas. Nunca haverá o suficiente para a cobiça humana. Quem disse isso foi Gandhi, que ele começa, né, que ele também coloca isso nessa crônica. Então ele diz, tem que ter cooperação. A fraternidade só acontece com a cooperação das pessoas. Aí ele determina 4 tipos de cooperação. Como atitude ética, como valor negocial, como princípio para o lucro higiênico. Adorei isso aqui. Esse adjetivo para lucro, nunca ele poderia arrumar um melhor, né? E como meta solidária e auxiliadora da paz. Então vamos analisar cada um, rapidinho para dar tempo. A cooperação como atitude ética. O que é isso, né? Percepção de que ser humano é ser junto. Que o que nos fez sobreviver a todas as intempéries que vitimaram muitas outras espécies foi o quê? A força gregária, o trabalho junto, o esforço coletivo, que nos dá realmente a marca da humanidade, né? Juntos somos sempre muito mais fortes. A cooperação como valor negocial é a importância de agregar forças de modo nítido e com igualdade de direitos. Incrementa as competências e recursos e eleva o lugar de cada um em meio a todos. Então, como um valor negocial. E é tão importante isso aqui, né? A importância de agregar as forças no mundo. Ninguém é nada sozinho, né? Então, a importância de agregar forças de modo nítido e com igualdade de direitos incrementa as competências e recursos e eleva o lugar de cada um em meio a todos. É aquele que ensina o que sabe, aprende o que não sabe. Esse é o movimento saudável do universo, né? A cooperação como princípio para o lucro higiênico. Adorei, lucro higiênico. O que é isso, né? É o que a gente não está tendo agora, né? Acolhe a lucratividade como justa remuneração e retorno do esforço feito e da inteligência empregada, sem que se admita que quaisquer meios são válidos para consegui-lo, pois sabe que nem toda vitória é honrosa e nem todo sucesso é decente. Muito bonito isso aqui, né? O que mais a gente está tendo no mundo é vitória de pirro, né? Não vai dar tempo de contar a história, mas é aquele general que teve vitória,
Mas as baixas foram tantas que ele falou, mais uma vitória dessa, estamos mais perdidos do que quem não ganhou. Né? Então, o que nós temos ultimamente é a vitória de Pirro. Né? Isso aqui é importante. É o lucro limpo, né? Feito pelo esforço que a gente faz, empregando nossa competência, nossa sabedoria, né? Nosso desenvolvimento intelectual. Então é aquele lucro merecido, lucro limpo. Então é o lucro higiênico. A cooperação como meta solidária e auxiliadora de paz. A recusa a supor que para que alguém cresça, outro precisa ser prejudicado. Além de se saber que paz não advém da ausência de conflito, uma vez que este é inerente à vida de grupo. Nunca nós vamos ter um grupo sem conflito. Nunca nós vamos conseguir nos relacionar sem conflito, porque somos individualidades. Temos liberdade de consciência e de pensamento. E toda discussão, ambos os lados têm argumentos fortes e sérios. Argumentos que são resultados de uma vida, de uma vivência. Então, é o respeito à individualidade de cada um, o respeito ao pensamento, à consciência de cada um. Né? Mas ninguém precisa passar por cima de ninguém. De jeito nenhum, né? Voltando aqui. A recusa a supor que para que alguém cresça, outro precisa ser prejudicado. É muito importante isso aqui. Além de se saber que paz não advém da ausência de conflito, uma vez que este é inerente à vida de grupo. Então, não adianta a gente pedir isso. Quando está lá no Pai Nosso, está lá, Pai Nosso que estás no céu, né? Então, a gente vai seguindo até o finzinho. Lá no finzinho tem assim: não nos deixeis cair em tentação. Esse em tem valor temporal. Essa preposição aí, interpretado direitinho, ela tem valor temporal. Porque as preposições são as rainhas, né, de uma conexão de texto. Se elas forem mal empregadas, a gente não consegue entender, né? E esse aí, não nos deixeis cair em tentação, essa preposição em, ela tem valor temporal. Significa, não nos deixeis cair quando em tentação. Não está pedindo para nos livrar de tentação. Nunca nós vamos nos livrar de tentação. Nós somos pilhas energéticas, atraímos energias para nós. Então, o que Jesus nos ensinou a pedir foi: não nos deixeis cair quando a tentação chegar. Que a gente possa resistir, que a gente possa ser maior do que isso tudo. Né? Que nós estejamos fortalecidos diante da tentação. Então, é importante que a gente entenda isso. O mal vai sempre existir, conflitos vão sempre existir. Agora, nós não temos que ficar na reta deles. E quando vem para cima, a gente desvia. Só fica na reta da pedra quem está vendo a pedra vir, quem deseja ser atingido por ela. Do contrário, a gente sai e deixa ela passar. Por isso que Gandhi falou, numa das suas escritas e tudo, que ele nunca... perguntaram a ele quantas vezes ele perdoou. Ele falou que nunca ele perdoou ninguém. Aí encontraram aquilo que queria. Ah, mas o senhor ensina perdão. Ele falou assim: porque nós temos que perdoar. E como o senhor nunca perdoou ninguém? Porque nunca ninguém me fez nada que eu precisasse perdoar. Né? Então, é isso. Não ficava na reta. Compreendia a situação, não se ofendia, porque ofensa a gente só recebe se a gente quiser, porque também ninguém é obrigado a ficar com um presente desse na mão. A gente não é obrigado a receitar todos os presentes que mandam pra gente. E a ofensa é um deles que a gente não precisa aceitar, né? É só deixar com quem está presenteando.
já nesta empreitada toda de cooperação, né? Na arte de cooperar, é que há algumas virtudes exigidas. Quais são? Espírito de desprendimento, vontade de partilha, persistência dedicada, flexibilidade de posições, procura de harmonia e sinceridade. Por isso que é difícil cooperar, né? Se fosse fácil, a gente não estava errando, né? Há dificuldade em cooperar, porque cooperar exige isso aí, né? Exige esse espírito de desprendimento que a gente não tem, a vontade de partilhar que nem sempre também a gente tem, a persistência dedicada que a gente não tem, que a gente devia aprender com a criança. A criança, ela é tão insistente que a gente chama ela de teimosa. Ela não é teimosa, não. É porque quando ela quer, ela vai até o fim. Ela nos vence pelo cansaço, mas ela consegue. Se tivéssemos permanecido como crianças, como Jesus falou, né? Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino do céu. Não são as criancinhas pequenininhas, não. É o espírito da criança. Porque deles é o reino do céu. Porque eles estão... A criança está sempre feliz, sempre ocupada e nunca desiste, né? E tem sempre uma boa energia. Então, isso que a gente tem que permanecer. O reino do céu é de pessoas assim, que estão sempre felizes com tudo que vem, porque a felicidade não está atrelada à saúde, nem à riqueza, nem a nada, à compreensão da vida, assim, né? E fazer sempre tudo que a gente pode, da melhor maneira que a gente pode, senão a gente vai ficar mais ou menos, como o próprio Cortella fala, né, que aquele que não faz tudo o que pode, faz tudo mais ou menos, e mais ou menos não é legal, não é isso? Então, é importante que a gente aprenda isso. Flexibilidade de posições, o que menos a gente tem, principalmente se estiver ferindo o nosso interesse, a gente fica ali, ó, intransigente, né? Procura de harmonia, a gente procura e não acha, porque para ter harmonia precisa disso aqui, ó. Não tendo isso, a harmonia também vai embora. E sinceridade, né? Sinceridade que nos tempos de hoje também está difícil. A pessoa é sincera, se ela for sincera, diz que ela não tem educação, né? Ela não tem educação. Então ela tem que mentir para ela ser educada. É triste, mas é verdade. Então, isso é importante que a gente observe, né? Para não exaurirmos nossa humanidade, é urgente cooperar. Aí está aqui, ó. Se quiser ir apenas rápido, vá sozinho. Se quiser ir longe, vá com alguém, né? Isso é um ditado africano. Então, fica aqui o recadinho de Kardec com a nova geração e do professor Mário Sérgio Cortella, que na sua crônica veio enriquecer e ilustrar muito bem o que a gente precisava de aprender, né, com os espíritos. Muita paz para todos. Continuemos estudando a doutrina espírita. Semana que vem não vou dar sequência a essa parte. Vamos trazer um tema mais fraterno, digamos assim, né? E que Jesus continue nos abençoando e que a gente observe essa bênção que muitas vezes passa despercebida. Muita paz.